dar esmola a quem implora a caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora... Olá, muito boa noite. Fazer o bem é bom para a saúde. É o que uma pesquisa de Harvard concluiu no final do ano passado nos Estados Unidos. Foram consultadas cerca de 7 mil pessoas com mais de 50 anos de idade. E olha só, 53% das voluntárias que participaram do estudo se mostraram mais propensas a fazer mamografia do que as não voluntárias. 38% dos pesquisados relataram frequentar menos os consultórios médicos do que a população em geral. Para os estudiosos, o que ficou claro também na pesquisa é que quem tem um objetivo nobre na vida sente uma sensação de bem-estar maior e, portanto, tem mais necessidade de se cuidar. Finalmente, todos os pesquisadores foram unânimes em dizer que ajudar ao próximo aumenta a nossa autoestima e também a nossa expectativa de vida. E você, gosta de ajudar as pessoas? Fazer o bem é o tema do Sobre Todas as Coisas dessa segunda-feira. Boa noite, Diego. Boa noite, Carla. Boa noite a você que nos assiste. E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, está aqui no estúdio o odontólogo Ricardo Tadashi Shimada, responsável pelo projeto Sorriso Solidário, que atende gratuitamente crianças e adolescentes. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar presente de vocês. Muito obrigado. Aqui conosco também está a Relações Públicas Lili Moreira, comentarista da Rádio Interativa, fundadora da Rede do Bem, um movimento que ajuda as pessoas numa grande corrente de solidariedade. Um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade, a minha querida amiga da Armélia, e essa luta pelo bem, que eu acho que o bem prevalece. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. E ao meu lado recebemos o Adson Gama, psicólogo com atuação em psicologia social comunitária. Agradecemos sua presença mais uma vez, assim, participativa aqui da TBC. Olha, eu fico muito feliz e principalmente com esse tema, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E você de casa, participe também conosco. Mande um comentário ou perguntas pelo nosso e-mail sobre todas as coisas tv@hotmail.com ou pelo Twitter @sobretodas. Tem também Facebook e no WhatsApp 99631-1006. Você também nos acompanha pelo site tvbrasilcentral.com.br. Eu quero começar perguntando aqui para os nossos convidados sobre justamente isso que a pesquisa relatou, porque todos os três participam de trabalhos voluntários. Ricardo, você sente isso também na prática? Fazer o bem faz bem para quem é o agente desse ato? O fazer o bem, o se doar, né? Eu acho que é mais grandioso para quem se doa do que quem recebe. Isso nos dá um prazer imensurável. Nesse projeto que a gente realiza com vários voluntários, a gente sai extenuado, cansado, mas de espírito lavado, com muita luz. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu projeto, né? Já tem mais de 5 anos, em que ele consiste? O Sorriso Solidário é um projeto social onde nós atendemos crianças carentes, na parte odontológica. A gente dá todo o atendimento odontológico para essas crianças, são vários colaboradores e voluntários, são 15, 20 dentistas de todas as áreas, vários professores, colegas nossos, e temos parceiros que nos doam camiseta, cesta básica, lanche, brinquedo, o pessoal do CEASA nos doa frutas. Então, cada criança que vai lá, independente se a mãe vai com 5 crianças, cada criança recebe o atendimento odontológico, cesta básica, brinquedo, roupa, lanchinho, kit de higienização, e umas frutas que os amigos nos dão. Então são vários parceiros, vários. E não dá nem para nominar. Talvez correria num risco de esquecer alguém. Aí eu ficaria achando muito injusto, né? Então esse é o projeto. O foco é o atendimento odontológico, sim. O resto, eu acho que é um lucro para eles e para a gente também, né? E no seu caso, Lili, já são mais de 25 anos fazendo bem? Eu acho que na verdade são mais, desde que você nasceu, não é não? Desde que eu nasci, minha mãe implicava comigo porque eu chegava atrasada em casa para o almoço, porque eu sempre cuidava daquele que era menos favorecido na escola. Tinha uma colega, eu me lembro bem dessa cena, eu sempre tive muita compaixão por quem era excluído na sociedade, pelo diferente.
a não aceitação dessa diferença e esse diferente ser causa de preconceito, isso me doía. Eu lembro que eu tinha 12, 13 anos e essa coleguinha, que já é falecida, ela andava de cadeira de rodas numa época que a diversidade não era tão aceita e não era tão debatida nos meios de comunicação. E eu lembro que as pessoas riam dela e aquilo me doía muito. Então eu ficava na escola para cuidar dela. E olha que eu estudava numa escola particular aqui em Goiânia. Depois eu sou católica, sou frequentadora da igreja e sempre gostei de fazer o bem. Não esse assistencialismo que as pessoas querem fazer para livrar a sua própria consciência, mas de realmente se doar ao próximo. Eu nasci com essa missão e eu fico muito feliz da Rede do Bem hoje ser uma coisa totalmente... É uma linha imaginária, né? Se você perguntar assim, onde é que ela funciona? Funciona comigo. Eu sei as entidades que eu devo ajudar. O meu foco sempre foram as crianças soropositivas do Grupo Pela Vida. Se você perguntar por quê, porque são crianças iguais aos meus sobrinhos, aos filhos que eu não tive e que nasceram portadoras do vírus da AIDS. E aí eu comecei a cantar. Eu gosto de cantar. A Darmélia sabe que eu gosto de cantar. E eu reuni, o Adson também já participou, graças a Deus, de vários eventos, onde eu cantava e a entrada era gelatina. Porque a gelatina tinha... Eu falei, gelatina ninguém vai roubar, porque às vezes a doação é desviada, né? E eu sempre tive muita preocupação com isso. Desvio, vender o que você ganhou para doar. Então eu pensava... Então eu sempre fiz, sempre cantei. Inventava uma canção. Eu canto mais ou menos bem. Então eu pegava... Não, vai ter que cantar. Não, mas eu canto legal, eu canto legal. E aí eu pegava uma cantora e falava, vou fazer. E aí eu ganhava as gelatinas. Depois eu fui para a Rádio Interativa. E lá com o José Luiz, eu tenho que agradecer publicamente a ele. Ele, um dia, quando eu fui convidada, ele falou assim, o que você faz? Eu falo, eu faço tanta coisa, é tão difícil. Vamos fazer Lili do Bem, a Rede do Bem. E eu realmente vai fazer 10 anos que eu estou na Interativa, eu trabalho como relações públicas, assessoria de imprensa, promotor há muitos anos, mas existe uma Rede do Bem antes e depois da Interativa. Até estou muito feliz aqui hoje, porque a Darmélia me convidou há alguns dias, mas o mês passado nós ganhamos 42 mil pacotinhos de gelatina para as crianças do Grupo Pela Vida, e quinta-feira eu ganhei uma carreta de doação de leite. Olha. Uma carreta quanto de leite? 22 mil litros. Nossa Senhora. Muita coisa. E quero te falar uma coisa, Diego, senão eu vou falar que vou roubar o tempo. Desculpa, eu falo muito. Mas... Todos, a maioria dos que me ajudam na rádio são fãs anônimos, eu não conheço. Olha que interessante. São pessoas que me escutam lá e não é assistencialismo, né, Watson? Eu ouvindo os dois aqui, eu como psicólogo, é interessante a fala deles e a expressão, né? E ele disse ali uma coisa muito interessante, a forma como as coisas acontecem, né? Que não é só ali o tratamento odontológico, né? Mas uma rede, né? Uma rede invisível de amor. E uma palavra que a Lili trouxe, que se chama gratidão, que é diferente de sentimento de dó, tá? Então, quando você tem um sentimento de dó, você está identificando com aquele sujeito e aí você sofre com aquilo. Mas quando você tem compaixão, você realmente consegue estar no lugar daquele. E é o caso que ela disse da menina paraplégica, né, uma menina cadeirante, em que ela, desde aquela época, ela já sentia e ela tinha essa compaixão. Então, realmente, quando você faz algo para outra pessoa, nesse sentido, né, de você propiciar para que ela não seja simplesmente vitimizada, né, como coitada, como assistencialismo, como ela colocou, mas uma pessoa que realmente precisa deste cuidado, né, como essas crianças aí, né, que são crianças portadoras, né, do vírus, né, do HIV. Então são crianças inocentes e que de repente essa Rede do Bem traz esse alento para essas crianças que precisam tomar remédios complicados, né, pesados. E a gelatina ajuda né? muito. Isso é comprovado, o Dr. Nelson Gilé que fez a pesquisa para mim. E através da gelatina vem o leite, porque as mães soropositivas também não podem amamentar. Mas isso tudo eu quero dizer para vocês que só é possível graças à imprensa, que me ajuda muito. E as pessoas, tem o Face, tem Instagram, tem não sei o que lá, e as pessoas acabam ajudando. Eu tenho um exemplo, se me permite,
do menino, ele seria rapaz hoje, que é o Tiãozinho. Ele morreu com 12 anos e ele foi definhando com depressão. Um dia ele chegou para mim, juro que eu não vou chorar aqui, mas ele falou para mim por que as pessoas não abraçavam ele ou beijavam ele. E eu falava assim, por quê? Ele falou assim, pega a AIDS, tia, beijando e abraçando? Eu falava, não, Tião, não pega. Ele falou assim, eu sei que você sempre me beija e me abraça. Ele falou, então por que ninguém me abraça mais? O Tião, eu descobri depois, ele tinha uma tutora, ele já tinha perdido os pais, uma situação muito difícil de vida. O Tião, ele jogava os remédios fora, ele se negava a cuidar. Ele morreu com 23 quilos. E eu fiquei muito triste na época, porque eu pensei assim, até achando que poderia ter cuidado melhor do Tião, mas eu fiz o que eu podia por ele. Mas, Lili, pegando o gancho no que você disse, vocês funcionam, você, o Ricardo, o Watson também nas ações que ele tem, como centralizadores de pessoas que querem fazer o bem, né? Justamente. Vocês dão um grito, pedem ajuda, pela imprensa, como você disse, e aí as pessoas vêm ajudar. Na verdade... Perdão. Desculpa, pode falar, senão eu falo tudo. Isso é fazer o bem. Tá vendo? Pequeno Passa gesto. a vez pro colega. Muita gente quer doar e não sabe para quem. E às vezes eu não vou doar porque eu não sei, como ele falou, para onde vai? Será que não vai para o meu bolso? Você tem credibilidade. Então a gente abre as portas, pede ajuda e assim, parece que do nada aparece, viu? As coisas acontecem. Só te interromper um pouquinho. E o Sorriso Solidário já atendeu quantas crianças? Você tem uma ideia? Eu acredito, assim, eu não tenho as contas certinho, mas acho que umas 1.400 crianças. Como é que é o critério para ser atendido lá? Eu cuido da parte logística interna, atendimento odontológico. Aí um parceiro, jornalista igual vocês, que é o Jordevar Rosa, um grande amigo nosso. Querido Jajá. Querido Jajá. Abraço para você, Jajá. É um querido. Ele que seleciona as crianças. Porque quando começou o projeto, era eu sozinho. Eu doava uma dentadurazinha, como eu cuidava, nós cuidávamos de um abrigo lá no Veracruz, abrigo de idosos. E aí a gente doava uma dentadurazinha, aí Deus nos deu a graça de ter uma clínica favorável, bacana. Aí eu falei, vamos atender umas crianças, que a gente precisa levar um nível social, de autoestima dessas crianças. Como que eu vou buscar essas crianças? Não posso sair catando na rua, né? Aí que apareceu o Jordevar na nossa história, para ajudar a selecionar. Então, ele que seleciona as crianças. Aí eu só digo os números que nós vamos atender, a média de 40 a 50 crianças por vez. Aí todos os odontólogos nos abraçam. Tipo um mutirão. Tipo um mutirão. É que na clínica lá, nós temos 12 consultórios. A clínica fica no Veracruz? Não, a clínica fica no setor sul, na rua 94 também. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta porque tem muita coisa para debater sobre fazer o bem. Fique com a gente. A quem implora a caridade, me compadeço sempre de quem... O bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. Nós já estamos de volta com Sobre Todas as Coisas desta noite, que discute fazer o bem. Aqui no estúdio conosco estão o dentista, né, e ortodentista Ricardo Shimada, a Relações Públicas Lili Moreira e também o psicólogo Watson Arantes Gama. A gente vai chamar um VT agora porque nesta época do ano surgem muitas oportunidades para ajudar ao próximo. Uma das campanhas que mexe com os corações dos goianos é o projeto Papai Noel dos Correios. E o Diego Espíndola foi lá ver como é que está funcionando essa campanha. Vamos dar uma olhadinha? Com a proximidade do Natal, o clima de solidariedade invade os corações. E o Natal aqui dos Correios é um bom exemplo de como fazer o bem. Mas e você? Tem se preocupado em ajudar as pessoas? É uma data, assim, que mexe muito com o sentimento das pessoas, né? E a gente ficou mais sensibilizado.
Do que você costuma fazer? Mais alimento, né? Alimento, doação de alimento, roupa também. Acho que a gente tem que buscar ajudar, independente do que aquilo vai trazer para você. A gente tem que ajudar sem pensar no que vai vir em troca. Sim, faço nas igrejas. Por que você nessa época preocupa com isso? Na verdade, não é só nessa época. Eu costumo fazer sempre. Sempre eu estou tentando ajudar, né? É bom até pra gente. É uma coisa boa que a gente faz no fim do ano, que a gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente ajuda menos um pouco daquele que você pode ter condições de dar, né? Um alimento para uma pessoa é muito bom, né? Principalmente agora no final do ano, a gente sempre doa alguma coisinha. Por quê? É porque bate no coração da gente, né? E o mandato de Deus é ajudar as pessoas que precisam, né? O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. Este ano, os Correios em Goiás receberam mais de 25 mil cartinhas com pedidos para o Papai Noel. Tem de tudo: bola, carrinho, bicicleta, mas tem criança que quer muito mais que um presente no final do ano. Querido Papai Noel, queria te pedir paz no mundo e que minha família tenha tudo de bom e que todas as crianças tenham o que comer. Que ninguém passe nenhuma necessidade, nenhuma no mundo. E que eu passe de ano. Muito obrigado. A gente, quando lê a cartinha, a gente também quer adotar uma cartinha, porque tem tantos pedidos, tantas coisas lindas que as crianças escrevem. E para organizar tantos pedidos, alguns funcionários dos Correios se mobilizam. Maria das Neves trabalhou 24 anos no serviço de entrega. Ela já se aposentou, mas todo ano volta ao antigo trabalho para tornar o sonho das crianças mais fácil. A gente vem ajudar, cuidar das cartinhas para que os outros, né, as pessoas venham buscar, adotar as cartinhas e tragam os presentes. E quanto mais gente fizer esse trabalho, mais crianças vão ser ajudadas. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Tipo de matéria que a gente vai fazer, como eu pude ir lá nos Correios e conversar com muitas pessoas nas ruas e ver como é legal as pessoas querem fazer o bem. Mas eu quero aproveitar primeiro aqui, antes da gente passar para a pergunta, mandar um alô para quem está participando com a gente pelo WhatsApp. É o Sandro de Assis, do Jardim Guanabara, mandou uma mensagem para a gente aqui, fazer o bem sem olhar a quem. Mandar também um abraço para o José Lino Teodoro, de Aparecida de Goiânia, do projeto Minhas Oportunidades. Abraço, Joselino. Se você também quiser participar, mande para nós pelo WhatsApp uma mensagem 99631-1006. Mas dando continuidade, Watson, as pessoas de fazer o bem sem olhar a quem, mas tem também aquela questão de alguém que quer tapar um pouquinho da culpa por alguma coisa. Existe um pouco isso na psicologia? É claro, né? É tanto que a gente tem que refletir quando você dá algo no sinal para uma criança, para um adolescente. Você está incentivando ele a ficar naquele lugar. Então é importante que você conheça uma entidade idônea, um lugar que você possa confiar para você poder fazer essa doação. Porque você dá o dinheiro ou dá a comida ali, né? É simplesmente uma coisa que não vai ser para sempre. Mas você, buscando uma entidade que realmente faça um trabalho para que essa criança, esse adolescente, ele realmente possa encontrar o valor pessoal, então essa sua doação realmente vai fazer aí algo acontecer. E é interessante, até Carlos Drummond de Andrade, a gente está fazendo um trabalho Alto de Natal com as Senhoras do Cerrado, né, que é o trabalho que eu faço com as idosas, e a gente está discutindo um texto dele, que ele fala, né, que o Natal, ao invés de ficar esses 2 meses, todo mundo feliz, alegre, doando tudo, que isso aconteça nos 12 meses, né? Como uma senhora no vídeo, né, ela colocou isso. Não, eu faço isso sempre, né? Então, nessa época do ano,
tudo fica envolto, né, da questão comercial, do presente de Natal. O Papai Noel virou essa questão aí de comércio e tudo mais. Claro que é importante você dar uma lembrancinha, você dar um presente. Isso é lindo, né, na ceia de Natal, a família reunida. Isso traz prazer, né? Mas realmente você tem que tomar cuidado com a sua ação, né? A sua ação, ela está sendo para reforçar, né, a sua culpa e resolver a sua culpa, ou realmente, como a Lili e ele disse, que é em cima da compaixão. Eu acho que a gente tem que buscar isso no nosso dia a dia. A gente não tem que ser salvador da pátria, a gente tem que salvar o nosso lugar. Então, a partir do momento em que a gente não poste vídeo de violência, de criança, de raiva, de ódio na internet, a gente já está fazendo o Natal todo dia. Então, acho que essa oportunidade da gente estar aqui discutindo isso, essa questão do bem, que seja feito isso em todos os lugares. Mas, de repente, você pega um WhatsApp, tem lá um vídeo violento, uma coisa que realmente deixa mexido, né, naquele lugar, que chega ali. Então, acho que a gente tem que mudar, sabe? A gente tem que fazer o bem o ano inteiro. Eu acho assim, complementando o que o Adson falou, o bem não é só o bem material. Ele vem muito mais no bem de você tratar bem a quem está perto de você. Porque às vezes as pessoas compram aqueles grandes presentes, fazem aquelas grandes festas, mas são incapazes de te abraçar e te dar um beijo e falar que tem saudade e que você faz falta. Outro dia, não sei quem me disse que eu era uma pessoa extremamente carente. Assumidíssima! Porque eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de falar para as pessoas que eu tenho saudades e que elas fazem falta na minha vida. E não importa quem. Tem uma coisa muito grande da gratidão no meio de um seara, de tantas tragédias extratemporâneas acontecendo, como foi a morte desse pessoal em Chapecó. Mas eu falo sempre que sirva isso de reflexão para as pessoas, Watson. Se você está bem, mesmo que você não esteja bem como você gostaria de ser, mas dê para o outro aquilo que você quer receber. O que eu vejo, Diego, é as pessoas cobrando aquilo que elas não têm competência para dar. E o que a gente quer? Amor, consideração, carinho, respeito. Ô Lili, por isso que eu comecei com a frase de Coríntios, entendeu? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor eu nada seria. Voltando a esse assunto, esse lamentável ocorrido com o time da Chapecoense, com todo mundo que estava naquele avião, essas 71 pessoas. Acho que o que mais a gente viu nessa última semana foi essa demonstração de carinho, de solidariedade, de força Chape, do mundo inteiro. A Colômbia deu um exemplo, de né? todos os exemplos. Não, mais do que ajuda material. A mãe daquele jogador, do Danilo, aquele me emocionou de uma forma profunda, todo mundo ficou né? Irritado. Aquela solidariedade, aquele amor, quer dizer, ela estava sofrendo, mas ela falou uma frase que mexeu muito comigo. Todo filho é muito importante para a mãe, né? Uhum. E vendo meu filho sendo importante para todo mundo, você pode... Pergunta quem é ele, quer dizer, gente, isso é muito lindo, né? Eu acho que é muito simbólico, e uma das frases que mais chamaram a atenção nas redes sociais, um dos textos, aliás, foi da Fernanda Gentil. Foi. Porque ela disse que essa sensação deveria ser perene, deveria ser todo dia. Você concorda, mas, né, Ricardo? Sabe o que eu acho, assim? Eu acho que, assim, a gratidão e o perdão não tem que vir, tem que vir de cima da nossa cabeça, do nosso olhar, da nossa boca e do nosso coração. Que às vezes, te perdoa nada. Será que eu perdoei nos 5 níveis que a gente tem? A gratidão é a mesma coisa. E as pessoas são muito ingratas hoje. Principalmente por quem te ajuda. É verdade. E isso machuca muito todo mundo. E as pessoas não têm essa gratidão lá em cima, aqui no olhar, na boca e no coração. Só na fala ou só tem aquela questão que a Lili até lembrou, né? De que falta uma ligação no fim do dia, ou dizer oi, só um elogio. Um elogio para as pessoas mais próximas. E talvez tem muitas pessoas que são tão boas para o externo, até um muito obrigado. Próximo, né? Olha, só. A questão do compartilhamento, né? O compartilhamento de emoção, o compartilhamento de um bom dia, com licença, por favor, por gentileza. Eu que lido com muitas doações, e eu quero agradecer particularmente o Carlos Coelho da Tirol, foi ele que me doou os leites, e agradecer as escolas
escolas que fizeram a campanha das gelatinas. Mas, enfim, a todos que me ajudam. Mas eu acho interessante, eu sou muito grata. Eu falei assim, eu tenho milhões de defeitos, mas a minha maior qualidade é ser grata pela vida e por essas pessoas que acreditam em mim. Lili... Que a única coisa que eu tenho na vida é meu nome. Porque o resto, né, bem. Deixa eu só pescar aqui do WhatsApp duas participações. Depois eu quero falar uma coisa sobre reparação. Primeiro, a Márcia Nobre está mandando um abraço para você, Watson. Obrigado, e Márcia. também mandando um abraço aqui para Lili, a Gabriela Geraldini, mandando um abraço para você. Ah, obrigada. Um beijo, Gabi. Um beijo pro Tomás. Tá. E uma coisa, gente, que eu acho que está faltando no nosso mundo, é uma palavrinha que se chama reparação, né? Então, nós somos humanos, a gente erra, às vezes a gente é grosseiro com a pessoa, a gente às vezes está muito embebido no nosso eu, e às vezes a gente não vê o outro. Mas reparar, quer dizer, pedir desculpa, ele falou a palavrinha do perdão, né? Mas pedir desculpa, acho que a gente tem que assumir que às vezes a gente pisou na bola, né? Pisa. E pisa. E a gente não vê reparação em lugar nenhum, quer dizer, é só a divisão de A, de B, de cor amarela, de cor vermelha, né? Disso, daquilo outro. As possibilidades, elas são N's, mas para isso a gente tem que amar a gente mesmo. E não foi eu que falei isso não, hein? Foi Jesus, o que vai no Natal aqui do dia 25. Então, mas... Para mim amar o outro, eu tenho que amar quem, gente? A mim mesmo. Então, se eu dentro de mim, eu carrego a mágoa, eu carrego a raiva, eu não dou conta de também dar amor. Né? Então, é mas isso acontece que é muito. Perdão, de novo. Tranquilo. Não, é bom, que a gente tá tão empolgante. Tá empolgante, né? Mas eu vejo assim, ó. Independente de crença ou religião, qualquer coisa, naquele momento, naquela 1 hora de espiritismo, banda, católico, qualquer, sou o melhor possível. Atravesso a rua, eu fecho o cara e xingo. É uma incoerência, né? Então, eu sou bom naquela 1 hora. Olha, minha avó me vida, ensinou né? uma coisa que nem em faculdade me ensinou. Ela disse assim, ó, minha avó viveu 91 anos, muito sábia. Ela falou, olha, a prática arrasta a fala. Então não adianta eu falar se eu não praticar. Sua vida não comprovar. Não, senão não adianta. E não adianta ser de fachada. Eu falo assim, a gente que lida com doações ou com pessoas que vêm até a gente pedindo um auxílio, eu realmente tenho uma seleção, praticamente eu analiso, eu já conheço as entidades que eu estou ajudando. E eu peço foto, é a única forma de eu agradecer. E é muito triste ter que fazer essa peneira, né? Mas tem que fazer. Mas é necessária. Já triste, passei mas é necessária, até decepções. Muitas! já levei calote de gente que se dizia muito caridosa. Mas não importa, eu não julgo. Acho que a gente não tem que julgar. O que vale é o que a gente vai seguindo em frente. Talvez as dificuldades me façam cada vez mais ir pra frente. Eu não fico chorando leite derramado, eu não arrasto corrente, Janete Claire já morreu, bem, detesto drama. Drama já foi na minha vida. Eu acho que você tem que seguir em frente. Você era a época da Janete Claire? Não, eu sou novinho. Porque a Janete Claire, né, Darmela? Tem a Janete Claire da novela que tinha drama, pra quem não conhece. Mas o mais importante é o que você carrega no seu coração. O doutor Shimada falou uma coisa importantíssima. Conheço pessoas que adoram dizer, porque não, mas eu trato todo mundo bem. Não, mas... Aí chega em casa, você percebe que ele não trata o colaborador dele igual. Ele fica escondido lá não sei aonde. Talvez não trata o filho, a filha, os filhos, os netos, e aí a cobra. esposa. E os filhos hoje estão como eles são criados pelas internets da vida, eu fui criada com a minha mãe, maravilhosa, 80 anos, meu pai, que já foi pro céu, mas eu tive bons exemplos na minha casa para seguir tudo isso. Hoje a gente nem almoça junto mais que a família, meu pai janta, né? Isso. Que é uma coisa básica de respeito. Até tanto, pelo prato que comemos. puxando um pouco a questão da psicologia, a questão da disciplina, né? Ele está falando o almoço, o jantar, o café da manhã, né? Essa coisa toda de regras, que não precisa bater em filho, mas a gente tem que realmente colocar regras, colocar o amor e tudo mais. E aí, voltando um pouco na minha memória, lá na minha cidade de São Francisco de Goiás, interior, aí mando um beijo para todo mundo de lá. Meu pai, na época, que também católicos, na época... tem a novena em Natal. Então, eu e minha irmã, com 10, 11 anos, a gente já ia para os bairros da periferia e a gente é que fazia a novena, né, de Natal. Então, tem toda
essa rede que ela vem por fios invisíveis. E quando você vê, por exemplo, quando eu vejo uma senhora decorando um texto, decorado um texto e apresentando lá no Teatro Goiânia, no Rio Vermelho, gente... Você quer morrer, eu né? quero morrer, Pô, quer dizer, aproveitar. é lindo. Como é que funciona seu projeto? Explique para nós. É o trabalho da psicologia com a arte, né? Então, a gente trabalha as demandas delas, quer dizer, solidão, tristeza, problemas com os filhos, e aí a gente vai nos autores, por exemplo, o último que a gente fez foi Clarice Lispector. Foi lá no HGG, ela onde eu coordenava um trabalho maravilhoso lá de humanização. E aí as senhoras lá, quer dizer, eu chorei. Interpreta esse drama delas de forma saudável. E aí elas conseguem trabalhar essa autoestima, porque ninguém dá autoestima para ninguém. Sabe, a autoestima, como o nome mesmo fala, a autoestima. E a partir do momento em que você recebe ali, né, aquele menino, né, se ele tivesse tido cuidado, o Zezinho, que você disse? É, o Tião. O Tiãozinho, né, se fosse aceito por aquele lugar, né, e ele realmente encontrasse o afeto, muita coisa mudaria. Então essas senhoras estão lá e a gente está indo. E tem uma coisa interessante que a gente pode reforçar aqui, que a gente, não é porque a gente sofreu na vida, que eu tive minhas perdas também, eu tenho os meus lutos, não é por isso que eu vou ficar amarga com a vida. Eu aprendi a transformar a minha dor em amor. E eu fiz disso a minha missão. E vai ser assim até... Eu tô com 55. Até o fim do dia. Sabe uma máxima que eu falo? A floresta estava pegando fogo. Um fogo terrível. Aí o leão, rei da floresta, correndo para salvar todo mundo. Veio um beija-flor e biquinho dele lá, apagando fogo. Não, você é louco? Vai apagar o fogo. Não tem importância, mas a minha parte eu estou fazendo. É claro. Se todo mundo fizesse, né, a sua parte. Eu não estou preocupada E é o que a gente vai continuar discutindo, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai chamar um rápido intervalo. Fique com a gente. Ilumina o sorriso. Também pode... Ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E nós já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Sobre Todas as Coisas, que discute fazer o bem no programa de hoje. Aqui no estúdio estão conosco o Ricardo Shimada, que é dentista, a Lili Moreira, Relações Públicas, e também o Watson Arantes Gama, que é psicólogo. E o Ricardo falava no final do último bloco sobre cada um fazer a sua parte. E o Watson e a Lili comentaram também uma coisa interessante, que é sobre o exemplo que se tem em casa. Você teve exemplos, Ricardo, para seguir, de solidariedade? Da onde que surgiu isso na sua vida? O meu pai hoje, graças a Deus, ele mora comigo. Deus me deu a graça de eu cuidar dele, seu filho caçula. E ele tem 95 anos. Então, a saber, ele veio do Japão. Então, ele... Todo o excesso de verdura, que nós somos plantadores de verdura, né? Ele doava. E não deixava sobrar um grão de arroz no prato. Olha. Porque ele fala, se sobrou um grão teu, um prato vai alimentar alguém. E eu sei que o tanto que era difícil ceifar o arroz, bater, virar casca, mandar para a máquina e beneficiar. Então ele não deixava sobrar um grão de arroz no prato. Se sobrou um pouquinho, forma um pratinho que alimenta alguém. Eu também vim de uma família com 6 irmãos. Minha mãe uma guerreira, meu pai um sonhador que nos levou a... Fomos inspirados por eles em boas escolas, com boa educação, que isso é importante. Eu acho que a educação é o caminho para tudo nessa vida, que se as pessoas valorizassem a educação, talvez nós tivéssemos condições de vida melhor. E talvez o Brasil não estivesse na situação que se encontra, mas isso é pauta para outro programa. Mas lá em casa, eu me lembro muito bem, no final de semana, mamãe comprava os pãezinhos franceses e uma garrafa de refrigerante. Ela colocava os 6 copos ali e eram 12 pãezinhos, 2 sanduíches e um copo para cada filho. Então, desde criança, eu fui... E quando eu lido com pessoas hoje que não sabem compartilhar, isso me dói muito. Então, desde criança, eu aprendi a dividir. Tipo, se chega alguém na minha casa, vai dormir na melhor cama, no melhor lençol, o pedaço do frango vai ser o melhor.
Ô Lili, Essas coisas da família, é engraçado, não eu estou relembrando, porque nós somos 5 irmãos. Então, na hora do frango, todo mundo brigando por isso, aquilo outro. Minha mãe pegou os pãezinhos franceses e a gente foi na casa de uma senhora, também lá de uma vila, e nós fomos tomar café com ela. E eu acho que talvez ela tinha combinado, levou lá os pãezinhos, tinha 8 filhos a mulher. E ela dividiu a metade dos pães para poder comer depois. Olha. E aí depois foi uma reflexão que a minha mãe fez, né? Então, o Isamitiba, né, o psicólogo, né, falecido Isamitiba, ele fala que a educação é feita por fios invisíveis. Então não adianta aquela máxima, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Na verdade, a gente está relacionando ali no dia a dia e a gente aprende honestidade, compaixão, respeito, não é na vida adulta não, gente. É quando a gente é criança. Os valores, eles são ali dentro de casa. Agora, então, Watson, te interrompendo um pouquinho, não, mas... tranquilo, porque a gente está empolgado com esse tema. E é exatamente nisso também. Você vê algumas pessoas, assim, a gente nunca deve avaliar ninguém, a postura de ninguém. Mas é inevitável, diante até de uma tragédia como essa que aconteceu, e diante desse período de Natal, que a gente foi às ruas perguntar às pessoas, que parece que alguns eventos tornam as pessoas melhores. Mesmo que momentaneamente ou permanentemente. A psicologia explica isso de algum jeito? Na verdade, sim, né? Porque o que acontece? Quando você... porque uma coisa chama ética e outra coisa honestidade, eu brinco, né? A honestidade, você pagando a sua conta em dia, você participando das festas que aparecem, isso. Mas a ética, ela ninguém vê. É só você com você mesmo, né? E a gente está com crise de ética no nosso país. A gente fala mal dos políticos, mas a gente, às vezes, vai lá no supermercado, come uma frutinha sem ninguém ver, né? Vai no Robalto. Então, nesse sentido... Vai no Robalto comprar. Ela vai lá no Robalto, você compra. Então, isso tudo por fios invisíveis. E aí, realmente, nessa época, todo mundo é levado a ter esse comportamento. Vocês já viram que, às vezes, festa de família, tem uma família brigada, um irmão ou um parente brigado, é tão interessante na ceia de Natal, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, na verdade, tem situações que você é levado a fazer. E uma coisa que eu aprendi com as senhoras com mais de 60 anos, que elas não precisam disso. Elas são verdadeiras, né? Então, elas não ficam vestindo uma roupa melhor para poder aparecer, ou para poder ganhar um emprego, ou por isso, não. Elas passaram disso, né? Eu acho que cada vez mais que a gente vai envelhecendo dessa forma despojada, dessa forma amorosa, como a Lili falou, realmente a gente vai estar muito mais feliz. Lili, essas pesquisas que a gente citou no começo do programa... elas brincam, até alguns estudiosos, que os médicos deveriam prescrever para os seus pacientes para que eles fossem voluntários. Você sente isso, que as interações sociais, elas contribuem para o seu bem-estar? Com toda certeza, é o que acalma a minha alma. Eu estava contando para o Adson aí, a gente tem tantos dissabores no dia a dia, sou humana, as pessoas precisam entender que nós somos seres animais, mas somos seres pensantes. Nós temos a nossa inteligência, mas nós temos o mal e o bem. Então, é muito mais fácil você desenvolver o mal, porque é aquilo que atinge o seu instinto. Desculpa, psicólogo aqui. Não, você está certíssima. Eu acho que o mal, ele atinge o seu instinto. Alguém te fala alguma coisa que te magoa, você vai lá e rebate. Eu não tenho coragem de fazer isso, eu sofro muito. Já me falaram que eu deveria me defender mais, mas eu não consigo, porque eu fico mal comigo. Agora, lutar para ser com a sua consciência do bem é muito difícil no dia a dia. Dou um exemplo. Várias pessoas que conhecem já esse trabalho ou que me conhecem através da rádio, ligam lá e falam assim, vou depositar 5 mil na sua conta porque eu quero que você vá lá e compre a gelatina para esses meninos. Eu não tenho coragem de ir. Aí eu falo... não, eu não aceito dinheiro, eu não trabalho com dinheiro, eu não tenho conta em banco, eu não aceito. Eu quero que você compre a gelatina, que você compre o leite e você vá lá conhecer. Aí a pessoa não tem, assim, muita doação, ela está sem tempo, manda um motorista ou manda, sei lá. Aí chega lá, ficam chocadas e não tem nada, lá não tem ninguém, não tem monstro, bem, tem gente igual eu e você, só que tiveram menos oportunidades na vida. E aí eu fico pensando, falei, o dinheiro é a coisa mais corrompida no mundo. Imagine você, eu sem R$1 na minha vida,
Aí alguém fala que vai botar 5 mil na minha conta. Quem é que vai garantir que eu vou gastar esses 5 mil comprando a gelatina? Sou eu comigo, não é verdade? Então eu não aceito dinheiro. Questão ética, eu né? acho que nós temos uma fraqueza humana imensa. Natural, talvez. Natural. E, assim, eu fico pensando nesses políticos, nessas pessoas, eu faço muita reflexão isso. Será que eles não pensam, quando vão dormir, o que está acontecendo? Não, porque eles acreditam na própria mentira e eles vivem num Brasil diferente do nosso, onde você vive com a sociedade. Agora, o importante é você lutar contra você, contra os seus instintos e ver que vale a pena. Uma coisa muito importante que é você ter fé. Eu tenho muita fé na vida, eu tenho muita fé em Deus, eu sou católica porque sempre frequentei a igreja, mas acima de tudo eu sou cristã. Então eu acredito no ser superior que quer o meu bem, mas o livre-arbítrio é meu. Eu vou decidir se eu quero atravessar ali, se eu quero fazer o bem ali, ou se eu quero prejudicar alguém ali. Vou pescar aqui agora mais uma participação do WhatsApp. A Mari mandou um abraço para todos, que está gostando muito do assunto do programa de hoje, principalmente desse momento conturbado. Abraço para você, Mari, que está em casa. Tá? E agora eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, qual que é a próxima atividade? Quando vai ser as próximas atividades do Sorriso Solidário? Nós fazemos, em média, 4 por ano, salvo intercorrências. O próximo seria agora no dia 10 de dezembro. Essa semana? Essa semana, esse sábado. Mas aí eu vou ter que viajar de emergência e vários colaboradores com esses monte de confraternizações. Chega o final de ano. Então está todo mundo muito ocupado. Então o próximo vai ser em janeiro ou comecinho de fevereiro. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o Atos. Sim. O maior prazer, desculpa o termo, o maior tesão que a gente tem lá é o beijo do moleque, de uma criança que vem te agradecer, que nunca foi ao tratamento odontológico. E eu vejo vários pais levando os filhos, os colaboradores lá, para ver aquela ação social, a entrega de presente, de camiseta, qualquer coisa que seja. Fora o carinho que a gente demonstra. Para essa criança que recebe, que vem dar em troca um abraço, para ela a gente está fazendo bem? Na formação dela? Com certeza, né? Porque quando... Não, mas a formação é só aquele momentinho e depois acabou. Não, porque na verdade vocês fizeram com o fio invisível que eu estava dizendo. Então ele viu e ele sentiu isso, né? Tem até um vídeo que passa na internet de um sujeito que foi ajudado na infância, pequeno, e aí com a questão do remédio com o pai, e no futuro... Ele era o médico. Ele era o médico que estava cuidando. Então, na verdade, eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, que eu tenho uma pessoa que chama com o meu nome, porque, segundo a mãe, naquele dia da palestra, ela ia abortar aquela criança, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu trago, assim... que como é que a sua atitude, ela muda a atitude do outro. Então, eu estou aqui muito inteiro nesse programa, porque além de ser psicólogo, né, como cidadão, a gente realmente tem que participar desses lugares, né? Eu conheço a Lili, o trabalho da Lili há muitos anos, conheço o seu trabalho, né, por mídia e tudo mais, e tem outras pessoas, por exemplo, que me ajudam com as Senhoras do Cerrado, tem meus amigos que são coreógrafos, meus amigos que fazem cenário, então a gente faz essa relação e essa empolgação que nós estamos aqui, e isso passa para os outros também. Então acho que é importante que cada um que está nos assistindo, que olhe lá dentro dele, né, e veja que ele é capaz e que aquela atitude de um beijo, de um abraço, faz a diferença. E o Watson, você citou uma coisa interessante, né? Que essa gentileza gera gentileza, motiva as pessoas, e a gente separou um filme para mostrar para vocês, pelo menos o trailer, que é A Corrente do Bem. Que eu acho que muitas pessoas conhecem esse filme, né? Inclusive é com um ator muito conhecido, que fez O Sexto Sentido. Isso. E a gente está vendo as cenas aí, ele é um aluno, e o professor instiga ele, o professor de estudos sociais, que é o Kevin Spacey, né? Na trama conhecido como Eugênio, a que seus alunos pensem em mudar o mundo. E o Trevor pergunta, o senhor quer que a gente mude o mundo? Eles estão na 7ª série, né? Ele passa um trabalho para o ano todo e essas crianças têm que pensar em um projeto para mudar o mundo. Muitos levam para a questão do meio ambiente e o Trevor pensa o seguinte, é o passe adiante. Você tem que fazer uma gentileza para 3 pessoas. As 3 pessoas que recebem têm que passar isso para frente. E isso realmente muda não só a vida dele, como dos colegas, da própria cidade. Você viu esse filme, Diego? Sim, eu vi e é muito comovente, porque no começo as pessoas meio que fazem por obrigação, né?
porque se comprometeram. E depois as coisas parecem que ficam... E aí parece que as oportunidades de fazer o bem aparecem. E no Rio de Janeiro teve o profeta Gentileza, né? Sim. Que era considerado maluco e louco. Gentileza e tudo, né? Ele colocava gentileza, gera gentileza. E dá trabalho ser gentil? Dá, porque nem sempre quem você... Cuida, dá né? beijo, dá abraço. Recebe. Retribui. Eu posso contar algumas, assim, uma açãozinha só. Eu sou uma pessoa que eu realmente vivo rindo, quem sabe disso e tal. E aí, com essa questão da rádio, eu sempre trabalhei com imprensa e tal, mas fiquei mais conhecida pela voz. Né? Eu sempre digo que eu era conhecida pela bunda, agora é pela voz. A bunda sempre foi grande. Mas aí um dia, eu estava passando, eu ando muito a pé. Aí estava passando na porta daquele teatro Goiânia, veio uma senhora assim... me dando um abraço, eu falei, nossa, deve ser ouvinte da rádio. Nossa, obrigada e tal. Ela falou, não, tô querendo vender um pano de prato. Eu vou comprar. E teve um outro caso também, que eu tava saindo da Paranaíba, o rapaz falou assim, oi, tudo bom? Eu, nossa, já dando abraço, ele falou assim, eu queria vender um plano funerário pra senhora. Eu falei, então, mas a verdade é essa, eu acho que vale a pena, de 10 que você agir, se você acertar em um já tá bom. Eu acho que as dificuldades tornam a gente melhor, não me tornaram mais amarga nem difícil, mas me tornaram superação. Você vai fazendo resiliência, você sai melhor de qualquer outra situação. Na verdade, nós somos espelho, né? Isso é muito interessante, né? Que vocês falaram do espelho e da projeção, né, Watson? Nós somos espelho. Assim, se eu te receber com um sorriso, provavelmente você vai me dar um sorriso. Se eu te receber de mau humor, provavelmente você vai me receber de mau humor. Acho que quando você quer desconstruir um momento de raiva de uma pessoa, é quando ela vem te tratando mal e você trata bem. Você desconstrói aquele momento. Na verdade, você não precisa da raiva do outro nem da mágoa do outro, né? Se o outro não está bem, né? Então isso é dele. Né? Agora é muito difícil realmente a gente no dia a dia, porque a gente só tem mágoa e ódio de quem a gente ama, tá? Ódio é amor estragado, não esqueça disso, hein, gente? Ódio é amor estragado, é porque você ainda tem um afeto por aquela pessoa, né? E a mágoa é ruim para quem tem. Às vezes, a pessoa que magoou você nem sabe que te magoou, porque às vezes a gente vive muito de expectativas. A gente acha que o outro tem que ser do desejo da gente. Então, quando a gente realmente faz essa doação, a gente faz o bem, né? Realmente a gente ganha com isso. Isso é orgânico, isso é sinestésico, isso é com a sinapse que passa ali, que dá esse prazer, né, de ver essa situação. Então, realmente, quando você é gentil, quando você cuida do outro, você também está ganhando. Então, não é nada assim, ai, é porque eu sou tão bonzinho, a minha vida é assim. Não, a gente realmente, a gente está recebendo e a gente fica bem com isso. E todo mundo tem o seu bicho-papão dentro, né, bem? Pois é, nosso tempo está terminando, mas eu acho que o Diego tem participação aí, não tem, Diego? Quero mandar um abraço só para quem está mandando mensagem aqui pra gente, dizendo que está gostando muito do programa, que bom. Mandar um abraço para Maria Rosa, que é cuidadora de idosos, uma profissão bem emblemática, né? E também um abraço para Helena. Segundo ela, como nós mesmos falamos muitas vezes aqui, fazer o bem cura a alma. Um abraço para vocês que acompanharam e participaram com a gente. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a presença desse programa que foi muito amável, foi muito gostoso de fazer, com um clima bem para cima. Agradecer a sua presença, Ricardo Estimada, a Lili Moreira também, que também é conhecida pelo bom humor, né, Lili? Eu tenho certeza. Sou, graças a Deus. Pelo Watson Arantes. Diego Espíndola hoje aqui, muito obrigada, Diego. Obrigado, Carla, um prazer sempre trabalhar aqui com vocês, estar aqui com vocês. E se você se interessou pelo tema, no nosso Facebook também tem a lista de outros filmes que falam sobre o bem, não apenas sobre a corrente do bem. A reprise desse programa vai ao ar no sábado, às 7 horas da noite, e na próxima segunda a gente está de volta com outro tema. Uma boa noite para você. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união.